eu gostaria de iniciar o bloco da semana que vem, que vai ser sobre, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, excelência moral. Abra a sua Bíblia, por favor, no texto base da mensagem, e o tema é buscando a excelência moral. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2. O título da mensagem é Buscando a excelência moral. Então, essa semana é a semana em que estudaremos aqui sobre excelência moral. Então, o título dessa mensagem é Buscando a excelência moral. E diz assim o texto bíblico, Romanos 12, 2, é um texto conhecido dos irmãos, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a busca da excelência moral. Eu me encontrei de fato com Jesus em 2003. Eu já tinha 23 anos quando entreguei a minha vida a Jesus. E tenho percebido que nesses anos que sigo a Jesus como seu discípulo, Ele tem me ajudado por meio da sua palavra, do seu Espírito, a transformar a minha vida. Então, nós que andamos com Jesus, precisamos buscar, sim, a excelência moral. Não apenas a excelência profissional, a excelência acadêmica, mas também a excelência moral. A palavra de Deus, no livro de João, ele vai dizer assim: todo aquele que nele tem a esperança, purifica a si mesmo. Todo aquele que nele tem a esperança, purifica a si mesmo. Aqui tem algo que é meio que bilateral. Existe Deus que faz a sua parte em nós, não tem? Por meio do seu Espírito, por meio da sua palavra. Você está em transformação. Enquanto estamos aqui, estamos nesse processo de ser transformados, dia a dia. Você ainda não atingiu todo o nível que Deus tem para você, concorda comigo? Olha para a pessoa do seu lado e diz: você ainda não atingiu todo o nível que Deus tem para você. Nós estamos, de fato, buscando a excelência moral. E isso é uma experiência que nós podemos fazer um pouco por nosso entendimento, por nossa força, mas nem sempre nós vamos conseguir vencer os pecados, as dificuldades por nossa força. E aí nós contamos com quem? Com o Espírito Santo de Deus. Eu não sei você, mas eu tenho certeza que muitas experiências de melhorias morais, de convencimentos de que eu estava errado, vieram em algum momento que eu estava lendo as Escrituras, fui convencido, e o Espírito Santo não apenas nos convence, ele nos conduz, nos ajuda a melhorar, nos dá força para que possamos vencer, às vezes pecados recorrentes. Eu lembro que quando me converti, aos 23 anos, eu já tinha toda uma história de vida. Eu já tinha, na época da minha conversão, eu já tinha o Mateus hoje tem 26 anos, ele tinha 3 quando me converti, e eu lembro que tinha muitas coisas que logo com a conversão eu já mudei rápido. O Jesus entrou na minha vida e começou a transformar rapidamente muitas coisas. Mas eu lembro que eu tive uma das grandes lutas da minha vida, porque eu nasci em um lar em que meu pai era fumante, minha mãe era fumante e eu também era. O cigarro foi uma das minhas maiores lutas no início da minha vida cristã. E quando encontrei com Jesus, entreguei a minha vida a Jesus, eu não consegui parar de imediato. Eu lutei muitos meses. Entreguei a vida para Jesus,
no início de 2003, e só consegui parar efetivamente de fumar em agosto. Foram 9 meses de luta, eu lutando contra o pecado, e às vezes o pecado me vencia, às vezes eu vencia o cigarro, às vezes ele me vencia, mas eu sempre chorava, eu sempre pedia a Deus, e eu ia para a palavra, e chegou um dia em que eu já não aguentava mais, e eu entrei, eu lembro, a Ana estava comigo, e eu lembro como se fosse hoje, a palavra do culto foi Isaías 43, aquele texto que diz: ainda que passares pelas águas, elas não te submergerão, e ainda que passares pelo fogo, ele não vos queimará. No dia, não foi o pastor da nossa igreja que pregou, era um jovem, e quando ele começou a pregar, eu ainda pensei comigo, né, novo convertido e já fazendo julgamento, um jovem pregando, que coisa boa que vai vir disso. Mas aquele dia, foi um dia em que eu estava assim, buscando a excelência moral, mas não tinha forças. Eu entrei fumante e saí livre, e fazem 23 anos, 2003, 22 anos, eu não ia ter força por mim mesmo. E eu quero dizer a você, que existem coisas, que você vai lutar contra, você talvez por si só, não tenha força, mas você recebe a força e o poder de Deus, quando você de fato é convencido pelo Espírito. E nós estamos em uma jornada de busca por excelência moral, Deus trabalhando em nós as suas virtudes, para que possamos experimentar o que no final do texto diz, que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, buscar a excelência moral é uma dos nossos deveres enquanto testemunhas de Jesus, sermos aprimorados. E a excelência moral não é uma questão apenas de aparência, ou mesmo de comportamento externo, mas é mais profundo, é uma transformação interna, é uma transformação que muda a nossa maneira de olhar a vida, a nossa maneira de enxergar os outros, de enxergar a nós mesmos. E esse texto, a gente vai trabalhar sobre a busca da excelência moral, com base em Romanos 12, 2. E o primeiro ponto, para que nós busquemos a excelência moral, é não se conformar. Olha para a pessoa do seu lado e diga: olha, não se conforme. Não se conforme. Nós ainda não chegamos nesse ponto. Nós não atingimos toda a excelência moral que Deus tem para nós. Por mais que você tenha muito tempo de vida cristã, você não chegou ainda. E é engraçado que essa palavra, não se conforme, se nós formos olhar para a palavra original, seria não se sistemalize. Se fôssemos traduzir ao pé da letra, a palavra, se fôssemos ler no grego, é sistemater. Não se sistemalize. Nós não, enquanto cristãos, não podemos andar no curso dessa era. Jesus disse que essa era uma era má. E nós, enquanto cristãos, precisamos andar contra essa cultura má. Essa cultura que muitas vezes faz-nos andar fora do que Deus tem para nós. A Bíblia diz que aqueles que são do Espírito andam aonde? Na força do Espírito. Nós precisamos entender que é uma ordem de transformação contínua. Ou seja, enquanto você está aqui, esse verbo não se modelem, ou não se amoldem, ou não se sistemalizem, é algo que vai acontecer continuamente. Ou seja, é uma ordem para que nós não e nunca, nisso vou generalizar, nos sistemalizarmos ao que este mundo mal oferece. E não se conformar a essa época, ao espírito dessa época, é algo que nós precisamos estar com os olhos abertos. Porque o pecado, ele entra sorrateiramente. Não tem problema, é só ficar.
Não, mas não tem problema, é só hoje, é só essa vez. Não, não tem problema, aliás, ser honesto sempre, ser honesto com meus impostos, ser honesto com as coisas, isso, às vezes eu posso ter um subterfúgio, é só hoje. Hernandes Dias Lopes, e aí tem uma citação dele sobre esse texto, quando ele fala sobre não se conformar, ela está projetada para vocês, ele diz assim: não podemos ser cristãos moldados pela cultura, mas sim transformadores dela. Nós não podemos ser cristãos moldados pela cultura, mas transformadores dela. Quando nós não nos amoldamos aos padrões deste tempo, nós acabamos andando contra a cultura. Muitas vezes nós dizemos assim: ah não, mas Curitiba é assim mesmo, nós somos um povo mais frio, então é normal não cumprimentar, é normal não dizer um oi, nós somos secos assim. Ah, eu nasci em uma casa italiana e nós estamos acostumados a gritar um com o outro em casa. Ah, isso é normal, isso é do meu temperamento. Não, se o seu temperamento ofende alguém, você tem que modelar ele a estrutura do transformai-vos. Nós precisamos colocar diante de Deus tudo o que na nossa vida não está legal, de acordo com a palavra dele, de acordo com a força que ele nos dá. Não podemos, como diz Hernandes Dias Lopes, ser cristãos modelados por uma cultura, e sim modeladores dela. Por isso que João, o apóstolo João, ele vai dizer em 1 João 2, 15 a 17, texto muito conhecido: não amem ao mundo, nem o que nele há. É muito fácil amar as coisas desse tempo. É muito fácil substituir a Deus por religião. É muito fácil substituir a Deus por um bem. É muito fácil substituir a vida devocional pela vida de prazeres, de assistir. Muitas vezes, não, mais um episódio, vamos maratonar. Mas aí a vida de devoção acaba. É muito fácil se modelar a um sistema que quer que você ore menos, que quer que você venha menos e entregue-se menos à obra de Deus. É muito fácil se modelar a um sistema em que a igreja se transforma em um lugar onde eu vou para me sentir bem, não para servir ou para ser exortado e transformado. É muito fácil. Esse sistema hoje tem levado muitas pessoas a ser consumidores. São cristãos consumidores. Consomem cultos, consomem conteúdo cristão, mas não crescem, não se comprometem com o seu próprio crescimento. Se está nas universidades, entenda que os princípios morais de Deus continuam lá. Algum tempo atrás, eu estava conversando com um casal que estava começando a namorar, e eles estavam há muitos anos na igreja, e aí eles vieram falar comigo e falaram assim: não, nós já somos adultos, estamos na igreja há mais de 30 anos, então para nós, ter relações sexuais não tem problema mais, nós já aprendemos, a gente pode ter relação sexual sem ser casado. Por quê? Porque nós já sabemos isso, nós só estamos juntos aqui, mas nós vamos nos casar, mas não é pecado isso. Meus irmãos, o que a Bíblia diz que é pecado é o quê? Pecado, e essas coisas não mudam. Nós não podemos modelar a nossa vida aos nossos sentimentos, apenas ao que sentimos. Muitas vezes as nossas emoções e os nossos sentimentos vão nos levar a amar o presente tempo. Tiago vai dizer que a amizade com esse mundo, com esse sistema, é inimizade com Deus. E Daniel, ele ensina a gente que tem coisas que não vêm de Deus, que vêm de nós. Nós precisamos nos propor. Daniel propôs em seu coração de não contaminar-se. Nós precisamos tomar uma decisão. Olha para a pessoa do seu lado e diga: você precisa tomar uma decisão. E que decisão é essa?
de parecer com Jesus a cada dia, de ser conformado com o quê? Com sua palavra, que você tenha conformidade com o que a palavra de Deus diz, não com o que você acha, não com o que o outro disse, mas com o que a palavra de Deus. Um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, diz que a nossa sociedade hoje não tem uma sociedade que se modela. Ele tem vários livros e um deles é Sociedade Líquida. Ele diz que hoje você vai na universidade, você toma a forma da universidade. Aí você vai para um grupo e você toma a forma do grupo. Nós cristãos não podemos tomar a forma deste século. Nós vivemos e buscamos virtudes. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, quer buscar a excelência moral? Não se modele, não se sistematize. Ou seja, você precisa estar contra esse sistema que está em revolta com Deus. Essa é a primeira lição do texto bíblico. A segunda lição, a primeira é para que a gente possa buscar a excelência moral, isso precisa partir de nós, mas Deus nos dá força, é que nós não devemos nos amoldar. A segunda é que nós precisamos transformar-se, ou transformai-vos. E essa palavra é muito interessante. Essa palavra é muito interessante. Porque se a gente for pegar ela na sua origem grega, é metamorfose. Ou seja, o transformai-vos é você passar por metamorfoses. A vida, o irmão disse, às vezes nós vamos estar nos montes, não é isso? Às vezes nós vamos estar nos vales. E nós precisamos deixar que Deus nos transforme em todas as circunstâncias. E peguei uma citação de Champlin, que eu gostaria de projetar para vocês. Champlin, ele disse o seguinte: essa transformação, ou essa metamorfose, ela é espiritual e profunda. Ela não é cosmética, não é algo que nós passamos, vestimos, mas ela é essencial, ela vem de dentro para fora. Nós deixamos Deus nos transformar. As circunstâncias da vida vão nos modelando. As circunstâncias da vida devem nos transformar à semelhança de quem? De Jesus. O irmão, qual que é o nome do irmão aqui? Bem aqui, do lado atrás, ali. O Rogério. Rogério? O Rogério falou, olha, acho que eu já ouvi falar de você. O pessoal do meu grupo pequeno, da célula, nós oramos por vocês. Vocês oraram por mim. Muitos de vocês oraram por mim. Em 2023 eu tive um câncer. O pastor Ilquias colocou nos grupos para orar por mim, intercessão orou por mim. E era terrível. Eu fui curado para a glória de Deus do câncer. As orações foram respondidas, mas eu ainda estou em tratamento, porque depois que você é curado do câncer, por um período você tem que passar pelo tratamento. Segunda-feira passada eu estava no Erasto Gettner fazendo uma colonoscopia com biópsia. Porque Deus foi muito caprichoso comigo. Porque eu fui marcado. É engraçado que onde existiu o câncer, eu tive um câncer de reto. E eu fiz 41 quimioterapias, 25 radioterapias, ficou uma marca. O exame anterior que mostrava o câncer, onde estava o câncer, ficou como uma operação, uma cicatriz. Só que eu não operei. Não fiz nenhuma operação. E os médicos que eu fui, eles disseram, olha, essa marca a gente não consegue identificar. Um médico disse, olha, é só uma marca, não é nada. Aí um outro médico, um gastro, lá do Erasto, falou, olha, é uma marca, mas nós precisamos fazer a biópsia. E eu fui fazer a colonoscopia essa segunda-feira passada com biópsia. E eu tenho dito isso para a Ana. Às vezes eu fico com muito medo. Quem aqui já passou por um câncer? Levanta a mão.
A gente sente uma dor nas costas, a gente fala na cabeça da gente o quê? É uma doença tão traumática que você sente uma dor, você fala, é o câncer. Voltou. E essa semana eu disse para a Ana, falei, olha, eu estou com medo dessa biópsia não dar boa. Eu estou com medo. E aí ela me lembrou. Ela falou o seguinte para mim, olha, Deus não falou que te curou? Você vai acreditar no que as suas emoções estão dizendo ou do que a palavra de Deus te disse, do que Ele te disse? Eu prefiro acreditar na palavra que Deus me deu. Amém? Muitas vezes, nós, para sermos transformados, nós vamos precisar permitir que, em qualquer circunstância que passemos, nós olhemos para ela e a gente fale, olha, Deus está usando esse tempo bom. Talvez você esteja vivendo o melhor tempo da sua vida. E Deus está usando esse tempo para quê? Não para você se sentir bem. Não para você ficar melhor financeiramente, culturalmente, mas para te transformar. É nesse tempo que você vai aprender a não ter orgulho próprio. Que você vai dizer, eu tenho o que tenho e sou o que sou por causa de Cristo. E esse tempo do favor, porque muitas vezes viveremos o tempo do favor, e Ele precisa nos transformar em pessoas melhores. Eu não sei se vocês já viram pessoas que foram abençoadas por Deus, e essa transformação foi para pior. A bênção às vezes, puxa, eu quero esse emprego, recebe, e aí se afasta. Deus usa os vales e os montes para produzir em nós essa metamorfose constante em busca da excelência moral, em busca de mudarmos. Hudson Taylor, eu gosto muito da história desse missionário. Ele abriu mão do conforto de viver na Inglaterra e se contextualizou à cultura chinesa. E quando ele foi para lá, os missionários ingleses, de se vestirem como ingleses. Então eles iam para a cultura chinesa e eles se vestiam como ingleses. E eles queriam impor não só o evangelho, mas a cultura do seu povo. Hudson Taylor, ele foi um missionário diferente. Ele levou o evangelho, mas ele começou a se vestir como um chinês. Ele começou a comer as comidas dos chineses. Ele contextualizou-se à missão, mas ele não mudou os seus valores morais. Nós precisamos entender que Deus vai nos levar a transformações contínuas. Você nunca vai ficar com Deus no mesmo lugar. Deus pode te estar dando momentos de refrigério, mas aprenda com eles. Aprenda com José. Talvez em algum momento nós precisamos entender que vão existir o tempo das vacas gordas. E eu quero profetizar, pedir a Deus, abençoar você, que esses tempos estão por vir. Amém? Mas aprenda a viver nas vacas gordas, porque as vacas magras podem vir. Os dois momentos são momentos de aprendizagem. A Bíblia diz que nós devemos ser transformados. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Gálatas, esse é um dos meus versos favoritos da Bíblia. Gálatas 2:20 diz, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo no corpo, vivo-a na fé no Filho de Deus. Ou seja, eu estou sendo transformado. Nós precisamos entender, se quisermos experimentar a busca por virtudes morais, nós precisamos ser transformados. Olha para a pessoa do seu lado e diz, deixa Deus te transformar. Às vezes dói, meus irmãos. Às vezes nós somos como o vaso na mão do oleiro. E ele faz o quê? Ele quebra às vezes.
Eu me senti quebrado muitas vezes para ser reconstruído. Deus muitas vezes, Ele precisa que nós entendamos que os seus processos em nossas vidas, eles são contínuos. Nós somos transformados de glória em glória. Ou seja, a excelência moral, ela deve ser adquirida, buscada constantemente, no poder de Deus. Mas nós precisamos entender que em tudo e em todas as coisas, Deus está querendo nos transformar. Transformar as nossas línguas, transformar os nossos corações, transformar o nosso caráter, mudar algumas coisas em nós. Muitas vezes nós não cantamos, essa casa é tua, não cantamos isso? Você tem todo o direito de mexer aqui, mas quando Deus mexe, nós ou resistimos à sua voz, ou não permitimos, ou vivemos cambaleando, ou vivemos imaturos. Deus não quer filhos imaturos para sempre. As crianças precisam crescer. Ministério infantil, quem serve no ministério infantil? É fácil? 1 minuto de falta de cuidado, uma criança baixa a cabeça no chão, não é isso? Às vezes nós, enquanto filhos de Deus, que não permitimos que Deus nos transforme, vivemos de crise em crise. Melhora um pouco, depois piora o que melhorou. Por quê? Porque não aprendemos os valores. Fazemos cursos, fazemos aprimoramentos externos, enchemos a nossa mente de conhecimento, mas a vida não flui. Nós precisamos entender que se queremos vivenciar um amadurecimento, nós não podemos apenas experimentar intelectualmente o Evangelho. Eu sou um pouco empirista, eu gosto da experiência, a experiência que transforma. Segundo a palavra, não se trata de fazer força para melhorar apenas, é sobre permitir que Cristo vive em nós e nos mude constantemente, mude o nosso coração constantemente. A terceira lição, a primeira é que para que nós busquemos a excelência moral, nós não nos conformemos. A segunda é que nós passemos por cada circunstância da vida, entendendo que Deus está nos transformando, seja nos melhores momentos, seja nos piores momentos, seja na bonança, seja na dificuldade. E a última, Ele quer renovar ou levar-nos à excelência moral, renovando a nossa mente. E aqui é algo interessante, aqui é algo muito interessante. A palavra renovação de mente, ela não dá a ideia, no grego, de apenas uma vez. Nós somos transformados continuamente na nossa mente. É um processo gradual. Nós, na teologia, aprendemos que a revelação de Deus, Deus se revelou ao homem de maneira em que o homem pudesse entender. Então, no Antigo Testamento, a revelação foi uma, e à medida em que o homem foi desenvolvendo, Deus foi se revelando diferente. E nós precisamos entender que a renovação da mente é um processo pelo qual a verdade de Deus, ela reprograma a nossa mente. E é uma base para vivermos a vontade de Deus, deixar Deus modelar a nossa mente. Eu e o Nildo somos psicólogos clínicos, não é, Nildo? E continua me indicando cliente, viu, Nildo? Muito obrigado. E a nossa linha de terapia é muito parecida, pode projetar. A nossa linha de terapia é muito parecida, terapia cognitivo-comportamental. Eu brinco com alguns pacientes e eu brinco com alguns amigos, que a Bíblia já sabia de tudo isso. Nós aprendemos lá várias coisas na faculdade que a Bíblia já ensinava. A terapia cognitivo-comportamental, ela crê o seguinte, olha lá, a base da terapia cognitivo-comportamental é que as crenças, aquilo que você acredita, modela o seu comportamento. Olha para a pessoa do seu lado e diz, aquilo que você acredita, modela o seu comportamento.
É isso que nós muitas vezes vamos mostrando para a pessoa, que algumas crenças desadaptativas dela fazem com que ela se comporte de certa forma. Mas a Bíblia ensina isso já há milênios. A Bíblia já fala isso há milênios. A nossa mente precisa ser constantemente realinhada na verdade. Existem vários textos bíblicos. Olha o que ele vai falar. Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, nisso pensai. Ou seja, a mente precisa estar em contínua transformação. Efésios vai dizer, renovai-vos no espírito e também na vossa mente. Colossenses 3:2, pensai nas coisas que são de cima e não da terra. A mente é um campo de batalha. Se ganhamos a luta ali, se nós permitirmos que Deus transforme a nossa mente conforme o seu espírito, nós venceremos a batalha da fé. Nós pareceremos mais com Jesus. Quando nossa vida, ela começa a ser, a nossa mente começa a ser renovada constantemente pela palavra, nós temos experiências com Deus. Nós temos experiências com Deus. E eu gostaria que você, nesse momento, feche seus olhos. Gostaria que você orasse, aí bem calminho no seu lugar. E eu gostaria que você avaliasse. Nesse momento você vai fazer uma avaliação. E você vai fazer, antes de tudo, eu quero que você ore comigo aqui. Você vai fazer uma avaliação, mas vai orar comigo. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau. E me conduz pela vereda da justiça. Continua com seus olhos fechados. Agora o Espírito Santo talvez esteja mostrando para você coisas que você tem se sistematizado. Talvez Deus já tenha te dito para mudar algumas coisas com a sua esposa, na sua conduta, no seu temperamento. Talvez Deus já está falando com você há muitos anos. Olhe, você é um homem muito austero. Você perde o controle rápido. E isso é andar na carne. Talvez alguns estão acessando sites que não devem acessar. É normal isso? Não, não é normal. Não é normal algumas piadas que todos fazem. Você não precisa rir de algumas piadas. Isso não é ser antissocial. Talvez você esteja em um momento de dor e esteja falando para Deus assim, parece que o Senhor não me ouve mais, Deus. Talvez Deus esteja dizendo, olha, eu estou falando com você, você está se amoldando. Você se acomodou. Você se acomodou em sua espiritualidade. Você parou de me buscar há muitos anos. Você já não me ama mais como você me amava antes. Talvez alguns estão acomodados pela tranquilidade que temos de viver bem em uma igreja local bem estabelecida. E Deus está dizendo, você está amoldado a esse sistema porque você parou de crescer. Para alguns, talvez o Senhor esteja dizendo assim, eu preciso transformar a sua mente. Mas você está resistindo. Não resista. Não resista ao chamado de Deus. Alguns talvez estejam resistindo. Deus está chamando ao ministério para servir na igreja local. E você está dando uma desculpa, dizendo, mas eu não tenho tempo. O nosso tempo revela as nossas prioridades. Às vezes Deus precisa transformar a nossa agenda para transformar a nossa vida. Quero que você olhe para mim um pouquinho aqui. Enquanto eu estava orando essa semana sobre essa mensagem de transformação moral, o Espírito Santo falou muito ao nosso coração.
E eu falei, Deus, eu só vou fazer esse apelo se o Senhor me der um sinal. Eu vou chamar a pastora Ana, que é a minha esposa, ela vai orar. Nós tivemos um caso muito triste em nossa igreja há uns anos atrás. Tínhamos um garoto, sabe aquele garoto bagunceiro? Bagunceiro. A minha sala tinha umas balinhas, e ele entrava nessa minha sala. Quando ele chegava na igreja, já tentava trancar a porta da sala para ele não chegar, mas às vezes ele chegava antes de mim, a sala estava aberta. Ele ia lá e pegava, ele não pegava uma balinha, não, ele pegava todas as balinhas. E corria, bagunçava. De repente essa criança ficou doente. Menos de 3 anos, o casal novo convertido, recém-batizados os dois, o garoto doente, hospital. Ligou para a gente, era algo normal, só que ele foi para o hospital e talvez um procedimento errado, porque ninguém viu que ele era cardiopata, ele tinha problemas cardíacos, e aí fez uso da bombinha 3 vezes. E naquela hora ele entrou em coma. E ele ficou quase 1 ano no hospital. Mais de 1 ano, né? 9 meses, quase 1 ano no hospital. E o Senhor recolheu aquela criança, o Davi. Foi muito difícil para nós. Foi muito difícil para o casal. Vou dizer para vocês, foi o culto fúnebre mais difícil que eu tive fazer na vida. E algumas semanas atrás nós estávamos orando com esse casal antes de sair de férias. E a Ana pôs a mão na barriga da Joyce, eu vou falar o nome dela porque ela autorizou. Falou, olha, Deus vai trazer uma criancinha. E eles deram risada. E aí na quinta-feira, a gente chegou em casa do trabalho e o marido me mandou uma mensagem assim, né? Olha, preciso falar com você e com a pastora, urgente. Na hora eu já me alegrei, já imaginei. E daí os dois pegaram aquele teste de gravidez e mostraram para a gente. A gente chorou juntos. Deus ainda é um Deus que transforma luto em alegria. Deus ainda é um Deus que age em favor daqueles que nele esperam. E talvez você venha aqui e você quer experimentar transformação, não só apenas moral, mas na sua fé. Talvez você está esperando no Senhor um milagre. E nós vamos cantar, vou chamar o Ministério do Louvor, nós vamos cantar o último louvor. E depois eu gostaria de orar com você. Ou melhor, após eu orar com vocês, nós vamos cantar esse louvor. Feche seus olhos. Deus está te chamando para experimentar novas virtudes, novos milagres, novos momentos. E se você entende que Deus está falando com você, e você quer buscar novas virtudes, sejam elas morais, sejam elas espirituais, se o Espírito de Deus está enchendo seu coração e dizendo, vai, hoje é o dia do milagre, eu vou pedir para que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, não perca tempo. Se o Espírito de Deus está falando com você sobre a busca de um novo tempo, de novas virtudes, de novas experiências, não resista, venha, nós vamos orar com você. Venha, levante-se e venha. Se Deus está falando com você, não tenha medo de vir à frente. Enquanto eu estava sentada ali, eu tenho uma sensibilidade muito grande. E o ministro de louvor, cadê ele? Aqui. Como é que é seu nome, querido? Emerson. O Emerson. O Emerson falou algumas vezes sobre um versículo. O choro pode durar uma noite, grifou, inteira. Mas a alegria vem pela manhã. Tem pessoas... Vocês podem pensar assim, tá falando porque em todo lugar tem pessoas tristes. Não. Tem pessoas aqui muito angustiadas e muito tristes. E esse versículo é para você. Pastora, quanto tempo vai durar essa noite?
A minha noite durou quase 2 anos e talvez dure uma vida inteira cada vez que for no médico e a gente ficar pensando. É falta de fé? Não. Mas a noite inteira vai passar. Porque a palavra diz que depois da noite vem o amanhecer. E o nosso amanhecer tem sido muito florido. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez a tua tristeza agora esteja tão profunda. Os questionamentos sejam tantos. Mas Deus tem um propósito em todas as coisas. E tem uma outra coisa. Todas as lágrimas que caem dos nossos olhos são recolhidas. Ele não deixa nenhuma cair. Ele é um pai tão amoroso que Ele as recolhe. Então, se precisar chorar, chore. Mas não esqueça que o amanhecer está chegando. Não deixa de crer. Às vezes a noite é tão triste, é tão dolorosa que a gente deixa de crer que o amanhecer pode vir. Mas é a palavra que diz. Não somos nós que estamos falando. Guarda isso no seu coração. Se você quiser vir, venha. Nós vamos orar para que Deus transforme também todas as coisas. Você levante as mãos, vamos orar por nossos irmãos. Aleluia, Deus. Toda honra seja dada a Jesus. Porque é por meio dele que nós podemos não nos amoldarmos. É por meio de Jesus que nós somos transformados. E é por meio de Jesus que a nossa mente muda. É por meio de Jesus que nós podemos ser curados emocionalmente. É por meio de Jesus que as doenças podem ser repreendidas. É por meio de Jesus que a alegria pode vir no meio dos vales da aflição. É por meio de Jesus, Senhor, que o Senhor dá-nos forças extras para experimentar dos Teus milagres, da Tua misericórdia. É por meio de Jesus que o nosso coração pode ser mudado. É por meio de Jesus que cadeias que nos impedem de viver o melhor são quebradas. Senhor, é por meio de Jesus que casamentos que estão, Senhor, vacilantes, são transformados, Senhor. É por meio de Jesus que filhos que estão distantes vão ser despertados para voltar. Senhor, é por meio de Jesus, é por meio do Espírito Santo, Senhor, que as histórias, Senhor, das pessoas que estão ao nosso redor serão mudadas. Senhor, é por meio de Jesus. Jesus vai ser glorificado por cada milagre, por cada prece atendida neste lugar. E Senhor, no nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor, que conhece o coração de cada um dos meus irmãos e irmãs, o Senhor receba essas orações e responda, trazendo, Senhor, a resposta que vem do céu, que é a melhor resposta. E nós vamos experimentar a boa, perfeita vontade de Deus, no nome de Jesus. Eu vou te desafiar. Eu creio que abraços curam. Antes de você ir para o seu lugar, abraça alguém, mas abraça com aquela vontade de abraçar, assim. Pode abraçar a pessoa do seu lado. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e o consolo do Espírito Santo seja sobre todos nós. Coloque-se de pé, irmãos, e vamos louvar ao Senhor.